Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Desconstruir. Eu sou o Igor e falo aqui pra vocês num lugar onde é um lugar livre de pensamentos e de ideias e onde histórias impactam pessoas. Olá, eu sou a Aline. Bom, hoje a gente vai falar com... Desculpa, gente, esqueci do microfone. Bom, eu sou a Aline. Hoje a gente vai falar com o Douglas e... Pode começar, Igor? Podemos. Então vai. Ele que é personal trainer, certificado internacionalmente, publicou artigos internacionalmente também e também trabalha especialista em comportamento humano e em emagrecimento. Estou aqui com ele, Douglas Miranda Personal. Opa, galera. Nossa, nem eu lembrava do meu currículo aí, galera. Mas show de bola. Sou o Douglas, tá? Trabalho com emagrecimento, estética, tá bom? Toda a parte de atividade física e também o que motiva você a treinar e ter uma vida mais saudável. Beleza? Espero que eu possa contribuir aí com a minha história e com o meu trabalho com vocês. Galera, você que é novo aqui no nosso podcast, a gente tem um quadro onde as pessoas trazem um objeto que impactou a sua vida de alguma forma. E qual que é o seu objeto, Douglas? Mostra pra gente aí. O que te impactou? Qual que é o objeto? Fala pra nós. Ai, meu Deus do céu. Bom, hoje eu trouxe algo que me marcou aí pra, eu acho que, o resto da minha vida, entendeu? Como característica, como homem, como formação, que é a parte do serviço militar. Mostra pra galera aí, mostra na câmera aberta aqui. Ó. Show de bola. Hoje eu trouxe um gorro. Então, lá no quartel, a gente tem a boina que a gente usa em trabalhos externos, mas lá dentro a gente passa exclusivamente utilizando o gorro, tá bom? E aqui, o meu nome de guerra, tá? Quando a gente incorpora no exército, a gente ganha números. E após a formação, a gente estabelece o nome de guerra. E o meu, Miranda, soldado Miranda. E também aqui o bolachão, tá? Do meu batalhão, que é o 8º BPE, 8º Batalhão de Polícia do Exército. Beleza? Legal. Então, esses são símbolos que eu guardo aí pro resto da minha vida. E, cara, é uma coisa muito especial pra mim. Eu fico até tremendo, assim, porque é um momento muito foda, assim, da minha vida. Que, tipo, minha família, minha mãe, tipo, é uma parte que dá a formação como homem, que, tipo, eles me admiram até hoje por isso. Beleza? Que maravilha. Agora fala um pouco mais desse período. Por que te impactou tanto esse período de militar, período de exército aí? Fala pra gente. Então, cara, pra quem, tipo, eu fui criado só com a minha mãe, então, em relação, quando eu entrei no quartel, essa questão de disciplina, de trabalho duro, de rotina, extrema rotina de treinamento, isso me marcou bastante. Então, lá, não importa se você é filho de um desembargador, se você não tem nenhuma formação, seu pai não tem nenhuma condição, lá dentro todas as pessoas, todos os homens que entrarem ali e mulheres vão ser tratados como igual, em relação a treinamento, rotina, vão ser cobrados da mesma forma. Então isso é o que eu levo pra vida e isso é algo que me marcou e vai me marcar pra sempre, entendeu? Entendi. Mas você falou que lá todo mundo é tratado de maneira igualitária, né? Então, se é filho de desembargador, se é formado, se não é formado... Beleza, mas na sua vida hoje, o que você traz lá daquele tempo de exército, de militar? Será foco, persistência? Fala pra gente. Sim, cara, eu acredito que seja foco, muito foco, tá? E a questão de você tentar ultrapassar os seus limites, buscar ali, entender, testar os seus limites, tá? A gente trabalha muito isso e eu tento fazer isso até hoje. Maravilha. Eu já te conheço há um tempo, você é meu amigo de longa data. Você falou que você participava de vários eventos lá, né? Conta pra gente aquele evento lá que você ficou bem ranqueado dentro do batalhão. Ah, sim. Não, isso é bem legal. Então, basicamente a gente tem ali uns 300 soldados que incorporam todo ano. E dentro desses 300 soldados, você tem como se fosse uma competição saudável, de tiro, condicionamento físico. E eu fiquei entre os 3 mais aptos em relação à condição física daquele ano, que o meu ano foi 2012. Que maravilha, hein? Aí eu sei que você tem um estilo de vida muito ativo. Foi por conta do exército, isso te ajudou a incentivar ali, manter esse estilo de vida saudável? Foi aí que você escolheu a sua profissão ou não teve ligação? Então, eu comecei a treinar um pouco antes da época de quartel e tal. Então, exemplo, eu precisava emagrecer, trabalhava assim, umas 12 horas, acabei engordando muito, comecei a treinar e foi mais ou menos na época que eu fui militar. Então, já entrei ali bem preparado. Entendeu? Então, eu acabei, lá só reforçou isso, questão de treinamento e tudo mais, e eu acabo levando isso pra vida, e hoje trabalho com isso também, que é a melhor parte, né? Entendi. Então, você treinava antes, foi bem ranqueado, e como que era a sua vida antes do quartel, e como que é a sua vida depois do quartel? O que mudou, assim, exponencialmente? Você falou assim, putz, isso aqui mudou muito. Vou falar um pouco em relação à educação, não parece, tá? Mas em relação à educação, quando a gente incorpora, passou uns 3 meses de formação básica, que a gente trabalha muito, treina, enfim, a gente fica com pouco tempo, enfim, para estudar. E todo exemplo militar de carreira, a lição que eles tentam nos passar cara, vai estudar. Antes do quartel não tinha essa noção.
Tipo assim, eu sempre fui estudioso assim, conseguia trabalhar, estudar bem, me formei de boa, tinha uma facilidade em alguns temas, mas eu não levava tão a sério. Não é à toa que, tipo, eu fiz um Enem antes da época de militar e o outro Enem que eu fiz, enfim, após ter saído do quartel foi totalmente diferente, entendeu? Eu consegui 2 cursos, bolsa 100%, foi, tipo, outro cenário, totalmente. Então, seria a parte de educação, foco na educação, que isso vai fazer você mudar de vida. Entendi, cara. Só pra galera entender, né? A gente, na carreira militar, tem dois parâmetros, né? A gente entra pela reservista normal, né? Que é obrigatório, serviço obrigatório. E também pelo concursado, não é isso? Isso. E aí você entra, se eu não me engano, o obrigatório é 8 anos. E aí você pode ficar lá dentro, aí depois você pode ficar concursado, não é isso? Isso, tem as 2 modalidades, isso mesmo. Aí tem o pessoal que é de carreira, enfim, que pode ser sargento e oficial. E tem o prazo, que seria o recruta soldado, que é o alistamento convencional. Você pode entrar, você tem 1 ano de obrigatório e depois mais 7 anos, que é o teto ali para você ficar lá dentro. Você entrou em qual? Obrigatório, como soldado. Isso que a gente chama de recruta. Tá. Você ficou quanto tempo lá? 1 aninho. Um aninho. Ralando bastante. Que maravilha. Deu pra aprender bastante coisa, Sim, né? 1 ano dá pra você evoluir bastante coisa, que é o ano obrigatório. Conseguiu construir bastante coisa também de formação de ideias, né? Ou não? Sim, é uma fase, tipo, 18 anos, você não tem seu caráter como homem, tipo, moldado. Ainda mais eu cresci mais distante do meu pai, então não tinha isso muito. Mas quando eu saí de lá, eu saí totalmente diferente. Então, isso tem um impacto legal mesmo. Pensando nisso, que você falou que saiu diferente, o que você acha que conseguiu, o que o exército construiu para você de ideias, assim, na sua vida? Que você falou assim, isso daqui eu saí com o histórico do exército, isso daqui me formou como pessoa aliás, como pessoa, o exército me formou dessa forma. Eu mudei meu pensamento por conta disso. Talvez se eu não tivesse lá, seria mais difícil, porque a gente consegue melhorar, né, ao longo do tempo. Mas talvez o exército trouxe uma representatividade muito maior para você. O que foi? O que seria isso? Vou tentar explicar aqui. Lá dentro a gente tem um conceito que a gente chama deixa eu tentar lembrar. Conceito de corpo de nação. Eu esqueci o termo que a gente usava lá dentro, mas é mais ou menos nesse sentido. Enfim, quando você é civil, que a gente chama de paisano, as pessoas aqui no Brasil não tem muito disso, que seria mais um espírito patriota, que a gente vê em outros países. Então, quando a gente sai aqui fora, a gente tem em relação a esse espírito de nação, que a gente é uma comunidade, que a gente é um país muito forte. E isso, quando eu passei por lá, eu senti isso, a diferença. Entendeu? Que a pessoa que não passa por isso não tem muita noção disso. Legal. Eu teria, enfim, não seria o território, mas as pessoas. Você começou a visualizar de uma forma diferenciada do que tinha antes, né? Antes mesmo de entrar. Sua visão mudou depois a partir disso. Totalmente. Na verdade, a gente nem tem essa visão aqui fora. A gente não consegue entender muito isso. Por isso que a gente, às vezes, tem algum problema ali, durante a vida, que a gente não tem isso. E a gente acaba excluindo, a gente acaba ignorando, né? Sim, isso mesmo. E às vezes até se vitimizando, né? Por conta de tudo que tá acontecendo. Você fala, não, isso daqui não serve pra mim e passa. Legal. Agora fala um pouco pra mim sobre a escolha da sua profissão. Você sempre quis cursar educação física? Você sempre quis trabalhar com personal? Ou você... Não, agora chegou um momento que ficou meio que decidido, assim. Não, então, eu diria, não foi aleatório, mas teve influência do quartel. Eu via que, tipo, o treinamento era muito extenuante. Só que a gente não tinha um preparo, não tem um preparo para você não se machucar. Então, eu fiz meio que por experiência própria lá dentro, né? Eu, 18 anos, comecei a treinava muito. Tipo, eu era muito bem fisicamente. Fazia 20 barras, enfim, 60 flexões, aí a gente corria uns 16 quilômetros. Era normal, entendeu? Muito normal. Só que muita gente se machucava nesse meio tempo. Então, o que eu falei? Quando eu saí de lá, eu falei, posso estudar alguma coisa nesse sentido. Só que antes de eu entrar na educação física, eu tentei outros cursos, que eu trabalhava na área de logística. Então, após eu sair, eu falei, vamos estudar. Fiquei ali uns 6 meses. Você trabalhava dentro do quartel? Não. Fora. Depois do quartel, você trabalhou com outra coisa? Tá? Antes, eu trabalhava na área de logística. Fui militar. E depois também eu precisava trabalhar. Aí, assim que eu saí, voltei para a área de logística, que era o mais simples para mim. Certo? Aí, eu falei, vou estudar a área de logística, que é mais simples. Tinha, em relação à graduação, era um tecnólogo de 2 anos. Eu falei, vou estudar. Saí com esse negócio de estudo que era muito importante. Eu falei, vou estudar pra caramba, vou tentar o máximo aqui. Tinha o Enem e tinha um ProUni, que a gente usava a nota no Enem, e tinha um outro que se chamava SISU, se eu não me engano. Eu acho que existe ainda. Eu acho que Aí eu falei, vou tentar logística. Aí eu
Vendo essa questão da logística, falei, é muito mais simples para mim. 2 anos, eu vou trabalhar na área, vou ter uma promoção, enfim, vai ser mais simples. Prestei ali o NEM, fiquei acho que uns 6 meses estudando ali. Tive muita dificuldade, porque antes do quartel, eu tipo, meio que cagava para essas coisas, não estudava muito bem, pensando em concurso, né? Não fui bem preparado no meu ensino médio, e eu consegui a vaga em logística. Eram 12 vagas no ProUni, eu consegui essa vaga e me matriculei no curso. Só que a gente precisa ter uma turma no ProUni, exemplo, se tem 30 pessoas pagantes, as 30 vagas têm que ser preenchidas para mim, bolsista, entrar e cursar esse curso. E eu fiquei assistindo as aulas, né, que eles liberam a catraca, por umas 2 semanas. Só que não formou a turma, porque a faculdade não era muito boa. Não vou citar o nome, mas não era muito legal. Precisa. Tá bom? Mas aí eu falei, pô, e agora? Aí você rescinde um contrato e tem que fazer o quê? A segunda opção. E a segunda opção era educação física. Com 3 vagas. Eu consegui a vaga também em segundo. Tinha 3 vagas, eu consegui. E comecei no segundo semestre. Aí foi assim que eu entrei na área de educação física. Não era a minha primeira opção. Mas, tipo, foi... Não sei se foi o destino, mas enfim, já tinha muita relação com isso e acabei cursando. E foi, tipo, acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida, aquela turma não encher ali pra mim poder fazer outro curso. Mas aí, beleza, você escolheu educação física e aí você... O que você queria trabalhar na época, assim? Você queria trabalhar com o que você faz hoje, com estética, ou você queria pro esporte, por exemplo? Então, quando a gente começa ali o curso, a gente não tem muita noção do mercado em si, como que você vai atuar. Mas eu sabia que eu poderia, de fato, ter uma forma de ganhar dinheiro sem depender de uma empresa na educação física. Coisa que na logística eu acho que não ia ser tão fácil. Em relação à educação física, né? Sim. Sempre quis ser autônomo? Cara, acho que uns 1 ano e meio de curso, assim, eu já tinha certeza. 2 anos, eu tinha quase 100%, já sabia o que ia fazer, com certeza. Agora a pergunta que todo mundo faz quando você vai fazer educação física, todo mundo fala, né? Pô, você vai fazer educação física, você não vai ganhar dinheiro, vai passar fome, que não sei o quê. Dá pra ganhar dinheiro com educação física? Dá pra ganhar dinheiro, cara. Dá pra ganhar dinheiro. Das 2 formas, sendo autônomo ou você sendo CLT, dependendo da área de onde você for atuar. Aqui em São Paulo, no caso, você tem mais possibilidade. Mas sendo autônomo, eu acredito que seja mais simples de ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro mais fácil, assim. Eu acredito, né? E aí, a gente leu um pouco do seu currículo, você começou a fazer, foi para a área acadêmica logo de cara, como você se descobriu nessa área acadêmica? Então, a área acadêmica, cara, surgiu meio que, tipo, do nada. Assim, foi uma coisa, eu tava estudando, né, 2 anos, aí como eu entrei no segundo semestre, o semestre era fechado, aí eu fiquei com retardo, faltava para mim fazer um semestre. Aí eu voltei no meio da graduação, ali no 5º semestre eu tive que voltar para fazer o primeiro e ficou meio bagunçado minha grade. Aí chegou na época do TCC, eu tive que encaixar matérias uma em cima da outra. Então eu fazia, não podia na regra ali, eu tive que sair, eu saía de uma aula e já entrava na outra. O professor me ajudou, o coordenador até hoje. Eu tô até para gravar. Eu te ajudei também, né? Tenho até que gravar um vídeo com o coordenador do curso, porque isso me facilitou demais. Aí nessa época do TCC, a gente precisava escolher as áreas de pesquisa. Pô, e aí de perdidão, na faculdade você fica meio perdido, né? 1 ano e meio, 2 anos. E eu escolhi, tipo assim, ia fazer alguma coisa relacionada a atletismo, rendimento, avaliação física ou no esporte. Só que o professor, que é o Leslie, você conhece o Leslie? Sim, conheço o Leslie. Tiozão? Então, ele tava com problema, não sei se era com a esposa ou com a mãe, e não conseguiu aceitar esse meu trabalho. Aí eu tive que, na época eu namorava, eu juntei com minha namorada para fazer o TCC e cair numa área, tipo, emocional. Que elas estavam pesquisando motivação relacionada à atividade física. E foi nessa área que eu comecei, assim, a ter contato com o professor, que depois me puxou para o grupo de pesquisa, e a gente começou a trabalhar nessa área, motivacional e comportamental. Qual que foi o tema do seu TCC? Meu foi motivação à prática de atividade física. O que motiva, o que impulsiona alguém a treinar, começar a treinar e se manter ativo durante a sua vida. E o que seria? O que seria? Depende. Pega essa chave, gente. Pega a chave. Depende de cada momento. Depende da idade, depende de vários fatores. Mas, geral, a gente tem 2 formas de motivação, tá? Que seria, basicamente, a interna e a externa. Tem várias formas, mas de uma forma mais simples, que para as pessoas entenderem, interna e externa. Intrínseco e extrínseco. Tá. Interna e externa, fica mais fácil. Vamos dar um exemplo de interna e externa. Interna, basicamente, vou usar o exemplo de pessoas mais jovens e do esporte, tá? Você vai lá praticar um esporte, sente prazer com aquilo, você quer jogar aquilo todo dia. Tá. Não necessariamente aquilo tá ligado à sua saúde. Beleza? Externa, tá? Você quer ficar mais bonita, tá? Pro seu marido, pro seu namorado, enfim. Então, é um fator externo. Pra si mesmo, né? Também. Se for pra si mesmo, pode jogar pro interno, digamos. Mas, no geral, é sempre visando algo externo, entendeu? Alguma coisa externa. Tá. Problema de saúde, você vai lá no médico e ele fala, ó, se você não começar a treinar,
Sua pressão não vai melhorar, seu diabetes não vai melhorar. Aí, isso é um motivo Aí acerta externo. uma lanterninha e a pessoa vai. E você tem um impacto emocional ali de cara, porque você vê seus exames e tal. E automaticamente você começa a treinar. Esse seria o motivo externo. Tá. Certo? Bacana. E dentro do motivo interno e externo, o que você, hoje, já faz um tempo que você está trabalhando já nessa área e tal, o que você percebeu que as pessoas procuram mais pelo motivo interno, motivo emocional, ou mais pelo motivo externo? Hoje, mais estético, né, seria? Seria mais estético. Mais estético. Isso, na minha atuação hoje seria exclusivamente estética. A maioria, a grande maioria. Tipo, 99%. E quando, falando nisso, aí já entrando realmente dentro da saúde, né? Falando nisso, você acha que, na verdade, as pessoas comentam com você, olha, melhorou, eu entrei por esse motivo, mas o restante do cenário, do meu cenário, ampliou bastante, melhorou bastante. Comentam com você sobre isso ou não? Porque você trabalha principalmente com pessoas individuais, né? De forma individual. Ou você trabalha com uma pessoa, com uma galera de uma vez só? Não, né? Não, hoje o meu atendimento é exclusivo individual. Tem pessoas que eu atendo duplas, tem casos de famílias que eu atendo a família inteira, mas cada um tem o seu horário. Seu horário, sim. E aí eles falam isso pra você? Ou Sim. não? Automaticamente, a pessoa quando me procura, ela fala da estética, né? Mas, tipo assim, passou 2, 3 meses, ela sente essa mudança. E faz parte também do meu atendimento eu ficar sinalizando e mostrando esse gatilho pra ela dar razão. Pô, melhorou seu sono, melhorou isso, questão do remédio. Tem gente hoje que me procura só pra diminuir o remédio também. Tá? Mas o motivo ali é pra ficar bonita, esteticamente. Estética não tem jeito, Entendeu? né? Tem pessoas que começam... Eu tenho uma aluna, tá? Que ela começou... Ela gasta, acho que hoje, uns 3 mil reais de medicação manipulados. E ela criou uma dependência desses medicamentos. Então, o médico que estava trabalhando com ela colocou essas medicações para ela sem dar um exemplo, uma abordagem física. Você tem que comer melhor, tem que começar a treinar. Só enfiou Só remédio. Aham. Então, ela causou uma dependência, entendeu? Não dorme direito, começou a ter crise de ansiedade, vários problemas emocionais. Aí ela me procurou e vai reverter esse valor. Então, ela quer parar de gastar os 3 mil com remédio e gastar com treinamento, alimentação. Que é muito mais saudável, né? Muito melhor. No longo prazo, é isso que vai acontecer. Depois a gente pode até falar um pouquinho da parte de medicamento para emagrecimento, que acho que é uma coisa atual, e aí a gente pode conversar com a galera aí. Bacana. Nossa. Então, você trabalha ali também a questão emocional, né? Você tem ali a parte de comportamento, a parte de cultura, né? Construir uma cultura ali da pessoa começar a treinar, começar a se alimentar. E qual que foi o impacto que a iniciação científica trouxe ali para você dentro desse cenário? Que impactou, assim? Então, quando a gente começa ali a fazer a questão dos estudos, 95% é relacionado a treinamento. Então, exemplo, se eu fizer uns agachamentos, meu glúteo, minha perna vai crescer. Então, todo mundo que está ali estudando começa a ir para essa área de pesquisa. E fica uns 5% a parte emocional e de comportamento. E, basicamente, o que vai fazer você ir lá agachar é um comportamento, é a mentalidade. Então, começa por ali, para você se mover. Então, depois que eu comecei a estudar isso, destrinchava livros, enfim, tinha livro que era 800 páginas. E a gente não entendia nada, porque no curso a gente não pega essa parte de comportamento muito forte. Então, eu fiquei imersivo, comecei a dominar muito o assunto, e, o meu trabalho foi muito bom, assim, de aprendizagem para mim, eu levo até hoje. E, cara, 90% ali, se você não tiver uma mentalidade, parte de comportamento, você não vai treinar, cara. Você pode ter academia no seu condomínio, pode ter muita grana, pagar o melhor personal. Se você não tiver, compromisso de ir lá, comportamento forte, mente forte, você não vai treinar. É muito importante. Sim. Maravilha. Então, essa questão da iniciação te ajudou mais nessa questão do... Você escolheu um nicho ali de estudo, enfim. E hoje, o que você faz ao certo? Assim? Você trabalha de maneira individualizada? Trabalha com... Qual que é o seu nicho de atendimento específico, assim? Então, basicamente, eu pego a parte estética, mas eu tenho 3 pilares, 3 pontos que eu pego importantes quando eu pego um aluno individual. Mentalidade, treinamento e alimentação. Tá? Para aplicar isso na prática, eu sempre começo... E sempre pela mente, não tem como. Eu sempre tenho que conversar com ele, alinhar algumas coisas. Tá? Quanto tempo ele vai demorar no processo, o que ele está buscando, de fato, o que ele não faz hoje, que ele vai fazer depois, começar a treinar. Eu bato muito nessa forte de meta, de mentalidade. Eu não diria que é só mentalidade meu trabalho, tá? Que tem quem treina comigo sabe que tem a parte de treinamento muito forte, mas é uma parte fundamental. Sim. Aqui o treino é bem pegado, não adianta. Se você quer transformar, você tem que treinar legal. E a parte de alimentação, eu não trabalho em relação à dieta, eu trabalho com comportamento.
Então, tipo, a pessoa se organizar para comer, questão de ambiente da casa dela, dou essas dicas para ela otimizar a alimentação. Mas eu não entro na parte de alimentação de dieta, tá? Que é essa parte do Nutri em si. Mas sempre tem alguém que trabalha comigo e que acaba pegando essa parte para ajudar os alunos. Puxando o gancho dessa parte de alimentação, cara, fala uma dica assim, pô, eu tô comendo de maneira errada a vida inteira. Como que eu faço para começar a mudança? Começar a mudança? Começar a mudança ali, pra começar a me alimentar de maneira correta, uma dieta restritiva pra dar um choque, como que funciona? Então, hoje, o que tem mais de atual em pesquisa, que a gente consegue colocar na prática, que qualquer pessoa que estiver assistindo isso aqui vai conseguir colocar em prática, é rotina. Você não vai mudar nada na sua alimentação, é só organizar horário. Se você manter 3 meses de horário fixo dos seus alimentos, enfim, contando final de semana, feriado, 3, 4 meses você já consegue emagrecer. Falando nisso, existe dia do lixo? Para uma pessoa comum, não. Uma pessoa comum, provavelmente Uma pessoa não. disciplinada, não, né? Entendeu? Uma pessoa... Não, isso é um termo que o pessoal usa com atletas, né? Mas uma pessoa comum não tem... A gente não trabalha muito com isso. Porque a grande parte dos alimentos Mas calma aí, ali... você tá falando pessoa comum. A pessoa comum é aquela que não tá regrada a uma alimentação adequada. Essa é a pessoa comum. Ou a pessoa comum é aquela que já tá disciplinada, já faz o seu treino, já tem uma gestão emocional mais presente. O que seria essa pessoa comum? As duas são Só pra eu pessoas comuns. entender. Então, exemplo, mesmo que a pessoa não faça dieta, ela é uma pessoa comum. Se Sim. você começar a fazer uma dieta, você é uma pessoa comum, entendeu? Sim. Agora, se você tiver um objetivo muito específico, aí entra atletas, essas coisas, que fazem coisas que não são saudáveis. Entendeu? Então, com essa linha eu não trabalho. Então, meus alunos são pessoas comuns, que trabalham, enfim, acordam cedo, trabalham, têm filho. E eu sei que eles querem mudar isso. Entendi. Aí, quando eu falo pessoa comum, tipo assim, pega um atleta de alto rendimento que vive do corpo. Tá. Vive do esporte. Aí ele vai ter características que eu, tipo, basicamente eu não trabalho. Entendeu? Que são coisas mais avançadas e não são direcionadas à saúde. Tá. Meu objetivo Aí é fazer ela treinar, enfim, e se manter ativa. Maravilha. Então, a pessoa comum, para ela mudar o hábito de alimentar ali, é só rotina. Você Rotina. vai Primeiro passo. Não, primeiro passo. adequar os hábitos ali alimentares de acordo com a rotina dela. Então, Primeiro passo. Se você pegar o estudo que foi feito, tá? Depois eu posso até passar pra galera, mas enfim. Você pega 2 grupos de pessoas, tá? E coloca, uma vai comer a mesma quantidade, as duas vão comer a mesma quantidade de caloria, só que uma vai ter regra, exemplo, digamos, vai ter café da manhã no horário fixo, almoço e janta. E a outra não, ela vai ficar à vontade, só que a quantidade de comida em si é a mesma. Após 3 meses, você acompanhando esses grupos, a pessoa que, tipo, é bagunçada, come em qualquer horário, ela tá com sobrepeso e vários problemas de saúde, comendo a mesma coisa, o mesmo alimento, as mesmas calorias. Então, você que, tipo, a pessoa tá acima do peso, ela primeiro tem que focar em rotina. É o ponto mais básico, mais simples, que não exige nenhum gasto. Ela não vai mudar nada na alimentação dela, de primeiro ponto. Sim. Simplesmente vai focar na rotina. Maravilha. E isso serve também para o treino. Então, para treinar, a rotina também para construir esse hábito de treinar. Porque, por exemplo, eu sei que a caminhada não é exercício. Se a pessoa está treinada, abaixo do índice fisiológico, enfim. Porém, para quem está no sofá, não treina nada, caminhada tem um aspecto legal ali. E como que eu faço ali para começar a construir esse hábito, para sair do sofá e treinar? Como que é esse processo de transição? Eu vou vender meu peixe aqui, contrato personal, que fica mais fácil. Vai ter um compromisso cara ali. Não, mas brincando, Então, basicamente é aquilo, você pode ter uma rotina. Hoje a gente entende que no período da tarde é o pico máximo do seu auge físico para você treinar, mas nem todo mundo consegue treinar, tipo, 4 horas da tarde. Pico da tarde, qual seria o horário? 4 da tarde. 4 da tarde? 3 a 5, assim, é o pico, tipo, que os estudos mostram que você tem um desempenho legal. Bacana. Tá? E o relógio biológico em si, que é essa parte que a gente falou do horário da rotina, é o mais propício. Tá? No caso de cognição, exemplo, se você for estudar, eles dizem que é ali entre 10 e meio-dia. É o máximo, onde você vai absorver e conseguir produzir. Sim. E físico no final da tarde. Maravilha. Tá? Top. Então, o processo é você encaixar os horários certinho, juntamente com a sua rotina, contratar um personal de qualidade. Eu falo pra galera, tem gente, quando eu pego um aluno, enfim, ele não come bem. Basicamente, é rotina de alimentação, estabelecer os horários e treinamento, 2 vezes na semana. Certo. Depois ela se preocupa com o resto. Depois, 4 semanas, 6 semanas, ela começa a trabalhar o resto. Senão vai ficar muita informação, tipo, a mente dela não tá nem preparada pra fazer tudo isso. Entendeu? É muito gasto de energia. Só dela comer certinho já vai ser legal. Daqui, tipo, 3 meses ela já vai estar melhor. E se ela treinar 2 ou 3 vezes na semana, comigo, e depois fazer alguma coisa sozinha, entendeu? Vai ficando melhor, cada dia melhor. Com certeza, sempre melhorando, né? E qual que é... Você tá bebendo água aí? Já vou puxar o gancho.
Qual que é a importância da água nesse processo inteiro ali de emagrecimento, no processo ali de aptidão? Qual que é a importância da água pra isso? Cara, basicamente a água você vai usar pra tudo. Então, quando a pessoa tá mais inchada do final de semana, sabe? Ela acha que bebeu muita água e não... É justamente ao contrário. Falta de líquido faz você ficar inchado, retido. Tá? É um processo... Como tá faltando água na célula, o seu corpo, ele faz a capacidade, ele monta ali um sistema para injetar água na célula. E essa parte de injeção faz você ficar inchado. Flat. Bem cheio. Bacana. Entendeu? E lógico, processo muscular, recuperação, absorver, tá? Nutriente na parte do intestino, tudo isso, essa parte nutricional é muito importante. Que bacana. Agora tem uma pergunta que é muito recorrente no meio. Qual que é a pergunta? Eu quero emagrecer, eu quero ficar forte, quero ganhar um corpo legal, mas eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de tomar um uísque, gosto de tomar alguma coisa no final de semana. Tem como eu manter um corpo legal tomando bebida alcoólica? Depende do que é legal pra pessoa. Mas tem gente que costuma beber, assim, exemplo, toda semana. Um vinho. Meus alunos são muito de tomar vinho. Tipo, sábado, tipo assim, sexta ou sábado eles sempre tomam uma taça de vinho. Só que, tipo, coisa moderada. Agora, se for questão de balada, beber muito, aí complica mesmo. Aí não tem como, você tem que abrir mão. Então não tem como. Você vai escolher uma coisa, você vai abrir mão de outra coisa. Mas uma cerveja no final de semana é tranquilo, eu acho. É tudo com moderação ali, né? Moderação, loja de festa, casamento, essas coisas normal. Sempre vai ter, tipo, um evento social que você vai acabar bebendo. Sim. Mas aí o excesso é o que faz mal. Então, se eu tô na balada, tomar muita coisa, aí não tem como. Toda semana vai pesar, entendeu? Sim. Se for beber muito. Ou 2, 3 vezes na semana. Tem gente que bebe muito, né? Sim. Eu mesmo, tipo, eu fui no casamento e acabei bebendo ali e tal, mas eu não bebo, tipo, todo mês. Eu passo 1, 2 meses, 3 meses sem beber tranquilo, eu nem percebo. Aí quando eu saio, enfim, algum casamento, uma festa de um amigo, eu acabo bebendo, mas é tranquilo também. Sim. Não é nenhum sacrifício pra mim, não. Um final de semana, então, não tem tanto impacto pro treino. Acredito que sim, tá? Mas quando a pessoa tá começando, eu não coloco barreiras pra ela começar. Se eu falar pra ela parar de beber a cerveja, pô, nem começou a treinar, eu prefiro que ela comece a treinar e vai modulando ali o comportamento. Porque vai sentindo Vai também, sentindo, né? vai pedir. É tipo, você tem uma Ferrari, você tá colocando gasolina o quê? Aditivada. Sim. Ou adulterada. Não, você vai colocar mais caro lá. Qual que é? É pódio? Pode. Pódio, pô. Entendeu? Com um tempo a pessoa vai aprender, entendeu? É de forma natural. Isso não tem que forçar. Antigamente a gente tinha a cultura de forçar muito o cara, né? Tipo, não, é marmita, 7 marmitas. Você vai comer, tem que treinar todo dia, pô. Quase ninguém consegue fazer isso, entendeu? Sei lá, 0,5%. Nem 0,5% faz isso, eu acho. Acredito que não. Então, 0,001 consegue fazer isso na prática. Até o pessoal que trabalha com treinamento, eu conheço pessoas que trabalham, que treinam ali 5 vezes na semana, mas chega no final de semana e gosta de tomar uma cerveja tranquilo, entendeu? E isso não impede dela ser saudável, entendeu? Agora, visando... Já falamos de motivação. Agora, qual que é a principal barreira que uma pessoa enfrenta, assim, os seus alunos enfrentaram para começar a fazer atividade, para começar a ter hábitos saudáveis ali? Qual que é a principal barreira? Cara, tem muitas, né? Que a pessoa cria ali, ela começa a criar. Mas, basicamente, é tempo, né? Tempo não é à toa que eu consigo trabalhar dessa forma. Quando a pessoa me contrata, ela... Tipo, tempo, conforto, comodidade na casa dela, no condomínio, é muito mais simples. Sim. Entendeu? Mas a maior barreira é deslocamento até a academia. Exemplo, às vezes ela mora num lugar e não tem academia. Hoje já não sofre tanto disso, mas é questão do tempo. Então, ela tem o deslocamento, tem a família. Então, essa questão de deslocamento e ter uma academia próxima faz a diferença. Mas quem mora em condomínio, tem academia ali, então já mata essa barreira. Aí precisa de um compromisso. A maioria dos meus alunos que treinam comigo é questão de compromisso. Tem a melhor estrutura, a melhor piscina, tem sauna, tem tudo, mas não consegue fazer sozinho. Entendeu? Precisa criar um compromisso. Aí, colocou na agenda, eu pagando, eu vou lá e eles conseguem desenvolver legal. E após, consegue até treinar sozinho, fazer uma prova de corrida, que eu faço todo ano aí com os alunos para criar um desafio. Pessoas que nunca correram, eu não sou corredor, mas a gente faz só para criar um desafio ali com os alunos. Ter uma meta no ano, um grande evento que consiga reunir a galera e falar assim, pô, te preparei, você vai lá, dá o seu máximo, corre lá, independente da sua idade, do seu tempo. Eu vou para puxar, não vou para correr forte, eu fico com o último puxando até o final, justamente para motivar a galera. E eu faço isso todo ano, esse ano eu fiz e... Agora, esperar o próximo ano. Espero que seja mais alunos estejam comigo e eu vou ver se eu consigo criar alguma coisa, algum evento específico, alguma campanha para trazer outras pessoas para fazer. Mesmo que não treinem comigo, lá fazer uma corrida de rua para ver se cria o hábito legal. Maravilha. Tudo começa com incentivo, né? Pô, tem que ter o incentivo da galera. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá lendo algum livro agora? Eu tô lendo... o último livro que você não tô querendo comprometer, não, tá? Não, tipo assim, tem alguns livros mais técnicos que eu acabo lendo, né? E tem uns livros mais, tipo, que seria mais amplo, que qualquer pessoa consegue absorver e
não precisa de uma base antes, Tá. tá? Mas qual foi o livro que marcou mais a sua história, assim? Que livro que você mais gosta? Independente se está dentro da sua profissão ou não. Eu vou colocar um aqui que é legal de reflexão, que se chama Alegria de Viver. Alegria de Viver. É de um monge, tá? Ele fala um pouco do estilo de vida dele, essa questão de meditação, e ele faz um paralelo com o budismo, tá? O cristianismo e a pesquisa científica. E ele mostra muitos pontos em comuns. Só formas de conceitos diferentes, mas muitos pontos que, tipo, essas 3 áreas levam ao mesmo lugar. Então, é um livro, tipo, pra pessoa entender um pouco, ela vai entender um pouco de meditação. Você acha importante também incluir a meditação dentro do treino? Sim, eu Aliás, tenho dentro da rotina, né? Sim, Não eu aplico isso tanto em parte de respiração e meditação, que entra na parte de mentalidade em si. E esse cara, ele fala bastante disso e ele apresenta alguns argumentos, é bem legal. E até pra vida mesmo, experiência de vida, pô, você sai transformado no livro mesmo. É meio pesado, né, porque são termos que não é todo mundo que consegue entender de cara. Não Precisa tá ser uma no leitura, cotidiano, né? mas é um livro bem legal pra sua vida, tipo, qualquer pessoa consegue ler. Esse seria um livro, inclusive, que você recomendaria? Sim. Esse é um dos, tipo, pensando no geral, bem interessante. Legal. E aí, a gente tem mais pergunta pra ele? Cara, fala um pouco da sua história, de onde você saiu ali, de como você chegou onde você está hoje. Sim, vou Legal. voltar no início agora? Volta lá no início. Então, basicamente, eu vim da Zona Sul, tá? Grande parte da minha infância eu morei na Zona Sul, eu, minha mãe e meus irmãos. Eu cheguei, algum período da minha vida, quando eu era criança, me mudei bastante. Não me lembro o nome de todos os lugares, sei que foi uma fase que a gente se mudou bastante. E a gente veio daquela origem, pô. Tipo, minha mãe me criou sozinha, criou meus irmãos. E, tipo, pô, trabalhava final de semana, minha mãe Quantos sempre... irmãos? 3. Tá. Eu e mais 2, na verdade. 3 crianças. Então, tipo, a minha origem foi essa. Tipo, trabalho duro. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhava com 12 anos. Comecei a trabalhar em obra. Então, tipo, trabalho pesado pra mim foi sempre tranquilo. Então, hoje eu chego, tipo, trabalho em outras coisas. Eu vejo que é muito simples, é muito fácil. Quem trabalha em obra sabe que é bem pegado. E eu, com 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. Tomei conta de carro na rua. Cheguei a... Conhece Embu das Artes? Eu morei em Embu das Artes e trabalhava naquelas feiras lá. Desmontando e montando aquelas barracas. Então, eu chegava com meu tio ali. Tipo, eu tinha uns 12, 13 anos. 4 da madruga. Aí a gente montava até umas 7 para entregar as barracas montadas. E voltava tarde pra noite para desmontar e guardar no depósito. Então, isso, sexta, sábado e domingo. A gente fazia essa rotina. E eu aproveitava e tomava conta de carro na rua, bem perto da praça. Lá tem sempre uns botequinhos que tem música ao vivo, então a galera vai curtir. E tem o pessoal que toma conta de carro na rua. Então, eu ficava ali, exemplo, no mesmo período da noite. Pegava, emendava, trabalhava à noite. E já ficava final de semana para desmontar as barracas. Então, basicamente, isso que eu fazia quando era jovem. Isso já ajudava bastante a gente a comprar. Exemplo, a primeira chuteira que eu tive... foi com dinheiro do trabalho, assim. Você joga bola? Eu lembro. Você joga bola? Não, cara, não jogo mais. Joguei quando era criança, pô. 12, 13 anos, todo mundo joga bola na escola, cara. Acho que é verdade. Entendeu? E todo mundo quer ter uma chuteira, né? Quando você é criança, moleque, quer usar uma chuteira pra sair. É impressionante, você usa só pra sair. Nem usa pra jogar tanto. Mas ali eu lembro até hoje, R$24 uma chuteira, cara. Eu comprei. Enfim, ajudava minha mãe na compra. E, tipo, eu tive alguns problemas de família. Enfim, fui morar com meu pai nessa época. Também não deu muito bom. Mas continuei trabalhando. Trabalhava bastante em obra também, que era um serviço que pagava bem. Um moleque de 14, 15 anos. E, pô, na época eu ganhava R$900, pô. Eu com 15 anos. Pô, R$900 era muita grana, cara. Muito tempo atrás. Entendeu? Pra ajudar em casa, assim, era muito bom. Entendeu? E depois, chegou a fase ali dos 17. Aí você começa a pensar na informação que você vai fazer. Cheguei a trabalhar em restaurante também. Mas eu trabalhei uns 4 meses. Aí, quando eu completei 18 anos, foi a fase onde comecei e falei, vou ter que arrumar alguma coisa de registrado agora. Sim. Aí entrei, comecei a buscar, fui trabalhar na empresa chamada Buy Sharing do Brasil. Hoje eu moro do lado, é outro nome agora, mas tipo, hoje eu passo, eu lembro que eu trabalhei lá. Então foi o primeiro registrado na área de logística, almoxarifado, na área de logística. Bacana. Entendeu? Aí depois desse período aí de formação ali, comecei a fazer uns cursos livres na área, mas era muito jovem, 18 anos ainda estava meio perdido, assim, não sabia o que ia estudar, mas eu já sabia que ia ser a área de logística. Sim. Aí nesse período ali que eu entro no quartel, que eu tenho 18. Sempre quis Depois servir no 19. exército ou você entrou sem querer, assim? A galera que tem alistamento, né? Você foi selecionado junto com a galera ou você quis ir mesmo? Não, pô, você assiste uns filmes e acha legal, né? Acho que você vai, sei lá, pular de paraquedas, não é bem assim. Mas aí a realidade é completamente diferente, né? Então, mas foi tipo, naquela 18, tipo assim, você topa qualquer coisa quando você tem 18 anos. É uma fase que você tá ali pra conhecer coisa nova, enfim, dá pra você curtir bastante. E eu falei, pô, é um negócio legal, né?
Aí você coloca assim, tipo, a maioria quer servir. Não tem vaga pro pessoal que quer servir aqui no Brasil, não tem contingente. A maioria é dispensado. E eu consegui, entendeu? Aí você faz tem uns 3 processos seletivos, entendeu? Então demora bastante até você saber se você vai de fato incorporar ou não. Teve gente que chega a ficar uns 2 meses, atira lá no quartel e vai embora cedão. Por algum problema de saúde, de família, acaba saindo. Eu, por exemplo, eu fui reprovado porque eu não tinha altura. Não, mas essa questão de altura não tem, não, pô. Tem bastante, o pessoal falava que tinha em relação a dente. Se a pessoa é meio banguela, ela falou que não entrava, mas não sei se é real. Tipo cavalo, né? Cavalo é medido pelos dentes. Eu acho Mas que é isso aí. você acabou ficando interno, então, ou não? Você voltava pra casa também? Não, você tem o período básico, você é obrigado a ficar lá. Ah, tá. Durante Entendeu? 1 ano, é isso, Não, né? não, você fica 3 meses assim, fica mais restrito. Aí Tá. você sai no final de semana. Mas se você tiver de trabalho no final de semana, que é um trabalho meio estressante, você puxa o plantão e trabalha a noite inteira, acaba que você não vai pra casa, não compensa. Porque você tem o expediente normal, que é das 8 às 5, durante a semana, e você tem as guardas e o serviço. Como eu era policial do Exército, eu concorria a vários trabalhos diferentes, fora do batalhão e no batalhão. Então acaba que eu nem ficava em casa, só ficava no batalhão. Trabalha, dorme, você assume o serviço, esse de plantão, 8 da manhã, no posto. O pessoal que vai trabalhar. Você fica o dia e a noite trabalhando, descansa no próprio local, tira uma soneca lá, e quando é umas 8, você vai pro seu batalhão. Aí você entrega armamento, essas coisas, e volta pra rotina do batalhão. Então, umas 10, 11 horas, se você dá uma migué, você nem precisa treinar nesse dia. Entendi. Entendeu? Você consegue esticar, você não dormiu direito. Você aprendeu o jeitinho, né? Não, é verdade. Você só enrola ali, pô, vou demorar um pouquinho de trocar, entregar armamento, que eu vou conseguir ficar de boa. Mas é basicamente impossível, porque você não consegue, você não tá muito bem, porque você trabalhou à noite, né? Aí você emenda nesse, que é o serviço do batalhão, que é treinamento, as coisas, manutenção de armamento, tudo que é relacionado à rotina do dia a dia. Aí chega o final do dia, 4, 5 da tarde, você tem que esperar o pessoal te liberar, porque eles têm que fazer a contagem de armamento. Aí você pode sair lá do batalhão umas 7 horas da noite, depende, não tem horário fixo pra sair. Por isso que pra você estudar, sendo soldado, é praticamente impossível, entendeu? E, tipo, um soldado do Exército Brasileiro, basicamente, ele não consegue estudar. Só depois se ele tiver uns 5 anos lá dentro que tiver mais de boa, mais velho, mais antigo. Mas no primeiro ano, basicamente, você não consegue fazer nada. Aí você puxa esse trabalho, é 1 ano que você, tipo, evolui demais. Tipo assim, parece que 5, que demora pra passar. É muita experiência, muita experiência. Mas, tipo, eu tenho amigos que eu fiz de lá até hoje. A gente conversa, se reúne uma vez no ano, é uma amizade que fica muito forte. Porque você acaba sofrendo, né? Você vai acampar no treinamento, cara, você vê os caras tendo hipotermia. Basicamente assim, você vai pro treinamento. Você vai passar, tipo, 1 semana no meio do mato, molhado, com fome, não dorme direito, entendeu? Então, você, tipo, cara, ali você sai com uma amizade muito forte. Coisa que aqui fora você não tem. Você tem ali na graduação, que a gente faz uma zoeira, mas a gente não chega a sofrer. A gente sofre assim, pô, vou fazer uma prova, vou ter que estudar, pô, uma sofrência... Aliás, não tem conhecimento do que é sofrer, né? Não tem Até não, entrar nessa jogada da vida, né? Nossa, é muito, muito. Aí, tipo, basicamente no treinamento, você vai ser o máximo. Então, exemplo, se você desmaiar, tranquilo, eles te levam, vai ter ambulância, mas se você estiver ali firme, você consegue manter. Então, dependendo do frio, que a gente acampa aqui no meu grupamento, foi em agosto para setembro, você pega muito frio. Aí você vai para uma região lá de Barueri, no meio do mato, da lama. Então, você fica molhado, então você passa mal, aí vai ter os quadros de hipotermia, aí o pessoal retira esse pessoal, recupera e volta para a relação. Então, basicamente, você cria, tipo, um laço muito forte com as pessoas, com os amigos ali. Uns você nem lembra o nome, que são muitos caras, né? Mas tem um pessoal que fica mais próximo, principalmente o pessoal do seu próprio pelotão. Bacana. Agora, Douglas, dada a sua história, você saiu lá da Zona Sul, do extremo sul ali, trabalhou montando barraca na feira, desmontando, enfim. E hoje você tá fazendo o que você gosta, por escolha, tá atuando, tá impactando a vida de pessoas com a sua metodologia. E o que acontece? Qual que é a mensagem que você deixa aí pra galera que tá nos assistindo hoje? Qual que é o ponto mais alto da sua vida e a mensagem que quer deixar para essas pessoas? Então, eu falei um pouco aqui da época do quartel da educação, né? Sim. Então, fazendo um paralelo, minha mãe trabalhava muito e terminou o estudo em supletivo. Então, tipo, eu trabalhava demais e falei, pô, pelo menos o ensino médio eu tenho que terminar, né? É o mínimo. Minha mãe, com 3 filhos, trabalhando de domingo a domingo, consegue terminar o estudo porque eu não conseguiria. E depois do tempo, ela começou, tipo, pensar em fazer faculdade, minha mãe. E eu falei, pô, e eu nem pensava nisso, eu novão, tipo, perdido, tá ligado? Eu, pô, o que eu vou fazer, né? Aí ela conseguiu, aqui tem a Escola da Família aqui em São Paulo, Sim. E ela conseguiu fazer isso. Então, ela trabalhava com artesanato na escola, final de semana, e ganha uma bolsa. Então, ela conseguiu fazer pedagogia. Começou a estudar.
Bacana. Começou a estudar antes do que mim, cara. Eu falei, pô, minha mãe tá começando a estudar e eu tô pra trás. Eu fiquei assim, porra. Eu falei, pô, eu tô na roda. Aí eu falei, mano, vou estudar, né? Aí foi na época que eu tava estudando, cara. Aí foi na época que surgiu as graduações. Sim. Aí eu falei, pô, se minha mãe tá estudando na graduação, 40 anos, 3 filhos, sozinha, pô, por que eu não vou conseguir fazer? Aí eu saí do quartel com essa mentalidade de educação mesmo. Que, cara, se você estudar, dependendo do caminho que você for, a educação vai mudar. E não só, tipo, graduação, essas coisas. De fato, você buscar conhecimento. Ler um livro que a gente indicou aqui. Isso, mas você tem que aplicar essas coisas também. Eu, tipo, a sacada pra mim, eu fiz até um post esses dias lá no meu Instagram, mostrando onde que eu estudava, tal, a cômoda ali, e, tipo, hoje a diferença, sabe? E eu sei que a educação pode mudar. Tipo, foca na educação, cara. Mas a educação, tipo, real, na prática. Pega aquilo ali e aplica amanhã ou na próxima semana, mas, tipo, educação real. Que você consegue colocar na prática. Porque a graduação é só um conhecimento superficial, não é isso? Não, cara, eu acho que é aprofundada. Só que pra você colocar aquilo em prática é diferente. Você aprende ali. Só que, como colocar aquilo em prática, você fica meio perdido. Entendeu? Entendo. Maravilha. Então, o negócio é focar na educação. Você tem uma frase que te motiva, que você goste? Tem alguma frase assim que fala, putz, essa aqui é a frase que me define? Cara, tem muitas frases. De bate cara. pronto, tipo, assim. De bate pronto. Eu vou citar aproveitar que eu trouxe isso aqui pra ficar na mesma linha. Tinha uma frase que a gente falava bastante lá no quartel. Um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Então, se você não tem energia, se você não busca, se não tem desejo, não tem imaginação, não tem objetivo, cara, você tá se arrastando, velho. Você não tá vivendo. A gente falava isso muito lá. E é mais ou menos o que a gente faz hoje, entendeu? O que a gente vive hoje. Eu sei que, tipo, hoje tá em alta aquela parada de inteligência artificial. A única coisa que essa parte de inteligência não tem é desejo, motivação. Ela não tem, basicamente, ali, entendeu? Desejo de algo. Precisa do ser humano pra ter desejo, esse desafio pra ir buscar essas coisas. Seria essa frase aí. Que maravilha. Lembra dessa frase? Pode tatuar no braço aí. Fala as suas redes sociais pra galera aí que tá nessa assistindo. câmera aqui? Nessa aqui, né? Câmera aqui, ó. Boa. Tá, todo mundo que quiser me acompanhar, tá? O meu nome é Douglas Miranda Personal em todas as redes. Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, LinkedIn. Enfim, meu site também, Douglas Miranda Personal. Pode clicar lá, manda o direct, fala que veio através desse vídeo, tá bom? Se quiser aprender, enfim, tiver alguma dúvida, pode me chamar e fala que veio desse podcast. Vai ser um prazer conversar com vocês lá. Que bom. Douglas, muito obrigada. Bom. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, por ter falado um pouquinho sobre a sua história pra gente. Tenho certeza que vai impactar a vida de alguém aqui. E eu espero que a gente continue, né? Nessa parceria aí. Nessa Pô, parceria. Gostei. Pô, fica meio nervoso no começo, né? Natural. Uma sensação estranha, né? Do fone. Até você pegar, mas foi show de bola. Gostei bastante. Maravilha. Eu que agradeço vocês aí pelo convite de estar aqui com vocês. Espero, enfim, vir em outro podcast falar de outras coisas, não só da história, talvez outra coisa profissional, que a gente pode falar que a gente não deu tempo de falar aqui, o que a gente vem fazendo e também é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. É isso aí. Galera, esse aqui é o nosso Pode Desconstruir. Já segue a gente no canal, manda pras pessoas, porque essa história vai impactar a vida de outras histórias. Show? Maravilha! Obrigada, Douglas. Muito